Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos, bem-vindos de todo o meu coração. A Igreja Cristo Vive tem um espaço criado e aberto por Deus na televisão, na rádio, nas mídias sociais, porque nós temos uma palavra que pode efetivamente mudar toda a sua vida. Nós temos uma mensagem frutífera que traz a abundância de Deus para aqueles que a ouvem e a praticam. O objetivo do nosso programa, ao estarmos aqui neste canal de televisão, é exatamente lhe proporcionar a oportunidade para que você conheça a igreja, conheça o altar da igreja e ouça uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora, uma mensagem geradora, inspiradora, geradora de vida, uma mensagem inspiradora. Então, com vocês, a primeira parte, nós vamos fazer segunda, terça e quarta, desta mensagem que certamente, vinda do coração de Deus, mudará a sua vida. Com vocês, o culto da Igreja Cristo Vive. Em alguns instantes eu volto. Agora vamos falar sobre fé versus as obras da lei. Gálatas 3, versículos 10 a 14. Na minha Bíblia está na página 225. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado e instruído pelo Espírito Santo: todos quantos, pois, todos, não há exceção, quantos são das obras da lei, se estão nas obras da lei, disse Paulo, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo o que for pendurado no madeiro. Para quê? Por que Ele fez todo esse sacrifício? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus filhinhos na fé, aqueles que são selo do meu apostolado, foram em amor predestinados pelo Senhor, e segundo a soberania, segundo a prognose de Deus, estão aqui como corpo, como família bendita, para receberem os ensinamentos da multiforme sabedoria de Deus. Meus filhinhos amados, estes versículos que o apóstolo acabou de ler e que os meus filhos seguiram, são fundamentais para se entender o que é o cristianismo bíblico. Porque existem várias vozes, existem vários vieses, mas existe um cristianismo legítimo e bíblico. E eu vou lhe dizer, só conhecendo como base estrutural de vida a carta aos Gálatas, você vai ter uma noção perfeita, sem retoques humanos, do que é o legítimo cristianismo. E eu vou lhes dizer, amados, eu tenho 45 anos de experiência com Deus. Eu já vi muita água passar debaixo dessa ponte. Eu conheço ministérios em grande parte deste mundo. E eu vou lhes dizer algo surpreendente. Muito poucos vivem
o legítimo cristianismo bíblico? Muito poucos. E qual é a razão, apóstolo? Exatamente a razão do tema de hoje. Porque você tem que perceber o que é a vida da fé e qual é o efeito negativo e letal das obras da lei na vida de um cristão. Paulo, quando escreve esta carta, e ele leva os 2 primeiros capítulos defendendo o seu apostolado perante a lei, defendendo a mensagem da graça de Deus, ele disse: o evangelho que eu prego não é segundo o homem. Então ele estava dizendo que a maioria do que se prega é segundo o homem, são doutrinas humanas do homem. Ele diz: eu recebi o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, a carta de Paulo aos Gálatas é um embate entre o único e verdadeiro evangelho, a graça de Deus, e conforme disse o bispo Forte, meu cooperador, junto com o bispo Paulo, que amam tanto esta palavra, disse: é o embate entre o evangelho verdadeiro e o ranço legalista que estava instalado dentro da igreja dos Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Fizeram o que a igreja até os dias de hoje faz: inverteram o que era a sã doutrina, que a sã doutrina faz a pessoa passar da morte, da lei, para a vida, para a graça. Eles inverteram isso. Eles estavam agora voltando da vida da graça para as obras da morte da lei, deixando a graça de Deus de lado. E eu vou lhe dizer, meus amados, é isto que a igreja normal faz. A Bíblia diz que nós passamos da morte, da morte, a lei que mata, para a vida da graça de Deus. E agora as igrejas tradicionais, neste tempo todo, estão saindo desta graça, porque a única forma de ser salvo é pela graça, e voltando para as obras da morte da lei. Então Paulo estava tendo um embate violento com esta igreja. Eu entendo também que este é o debate que persiste até o dia de hoje. Hoje, e persiste até o dia de hoje, porque isto vem dos tempos de Paulo, a vida legalista do sistema judaizante traz as pessoas numa vida sombria, insana, anacrônica, que satura a consciência do povo de Deus de culpa, temores, dúvidas. Não é assim que grande parte da igreja de Jesus vive no mundo? É assim. Eu me recordo, alguns anos atrás, fui pregar a um ministério e o pastor estava sentado comigo na primeira fila e disse: a nossa igreja é toda doente. Tinha um coral grande, e eu preguei a mensagem, fiz um apelo, o coral todo veio doente, a igreja toda veio doente. Eu disse: pastor, esta igreja está doente porque o senhor está doente. Porque a igreja tem a cara do pastor, a mensagem que o pastor prega. Então, viver uma vida saturada de culpa, de temores, se Deus tirou o nome do livro da vida, se não tira, se salvo, se não é salvo, se perdeu a salvação, se ganhou a salvação. Amado, isto é uma dúvida diabólica na vida das pessoas. A igreja dos Gálatas estava mostrando que eles estavam vivendo como cegos, guiando cegos, vivendo as apalpadelas, sempre à beira do precipício. É assim que a igreja tradicional vive. Olha, você que está assistindo aí pelas mídias sociais, que já perdeu até a vontade de ir à igreja, não pode ouvir falar em Bíblia, em Deus, em pastor, porque te levaram a esse precipício de culpa, temores, culpa, medo, diabo, o demônio, perdeu a salvação, riscou do nome do livro da vida.
esta é uma inconsequência muito grande de vida. A igreja legalista martiriza o povo de Deus com jejuns. Você tem que jejuar mais. O demônio, não, quantos dias? Uma semana, isso é pouco. Demônio só sai com 15 dias para 20 dias. O indivíduo anda sem alimento, com hipoglicemia, com dores abdominais, com úlceras gástricas. Não, 15 dias, amado, é muito pouco. Jesus jejuou 40. E tem pessoas que dizem, não, então eu vou fazer mais do que Jesus. Eu vou jejuar 41 dias. Você está percebendo que isto é martirizar as pessoas? Os batismos, é como se a pessoa vivesse num mar revolto de ignorância, sem zelo, com amor, mas sem conhecimento. E eu vou lhe dizer, fora da graça de Deus, há um afastamento total de Deus. Martinho Lutero e Calvino foram experts em identificar estas questões, e Calvino disse: a lei traz no seu âmago a maldição que nos mata. Isto foi o reformista que falou. E Paulo disse em Gálatas 2,19, só para você anotar na sua apostila: porque eu, disse Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quer dizer que se eu não morrer para a lei, ouça, você que veio de outro ministério, é muito importante, se você não morre para a lei, você não vive para Deus. Estás a entender? Estás a ver esta verdade? Eu, mediante a lei, eu morri para a lei. Amado, em 1997, 98, eu precisei de passar por esta verdade na minha própria vida, porque eu li este versículo e disse, mas eu não morri para a lei, eu continuo fazendo batismos, eu continuo fazendo jejuns, eu continuo fazendo vigílias, eu continuo vivendo esse drama, se perdi a salvação ou não, então eu não morri para a lei. Logo, se eu não morri para a lei, eu não estou vivendo para Deus. Olha só, estas verdades que estavam ocultas desde os tempos eternos. Então, sim, mas apóstolo, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Razão, porque Jesus veio estabelecer um novo pacto, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei era frágil, era inútil, a lei nunca salvou ninguém. Porque, olha só, filhos, vamos ler isto, porque às vezes as pessoas pensam que é o Miguel Ângelo que está sonhando. Olha lá, vamos lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para quem? Para quê? Por que eu tenho que morrer para a lei? Por que eu tenho que romper com Moisés? Por que eu não tenho que fazer os sacrifícios da lei? Porque senão eu não vivo para Deus. Eu estou crucificado, eu estou junto com Cristo. Naquele momento em que ele foi sacrificado, lá estava eu. Quando ele morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Então eu tenho que morrer para a lei. Amado, só se vive para Cristo se morrer para a lei. Eu sei que isto é muito traumatizante para as pessoas que vivem aí anos e anos. É um rompimento que tem que acontecer. Ou você vive para a lei, ou você vive para Cristo. Não dá, elas não andam juntas. Então, viver a lei é viver o rudimento de obras mortas. Você sabe o que são obras mortas? São obras que não têm vida. Você pode jejuar 40 dias, sacrificar, pagar o preço, passar anos sem dormir. Isso aqui não tem frutos. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo bíblico. É como você dizer, apóstolo, mas eu tenho um plano secundário. O sacrifício de Cristo é importante, diz a lei, mas eu tenho que o completar. Ouça, Cristo não tem parcerias.
na sua obra. No way. Cristo não tem parceiros na sua obra. Ele fez sozinho a obra completa, amado. Ele fez a obra completa. Então, tradicionalmente, as pessoas adoram o Cristo morto do Calvário, em vez de adorarem o Cristo vivo ressuscitado. E quando isso não está focado na vida, é porque às vezes as pessoas dizem, mas de onde este homem veio tirar estas coisas? Da sua Bíblia e da minha Bíblia. Eu não tirei nada de nada, eu apenas entendi com olhos espirituais iluminados. Amado, pergunte a 100 pessoas da lei qual é o medo aterrorizador que a pessoa tem: perder a salvação. Como? Sim. Quem são estes Gálatas? Esses Gálatas que estavam vivendo uma insensatez. Era o povo que tinha começado na graça, passou para a lei, começou bem por Paulo, estavam dando ouvidos aos judaizantes, a Pedro, a João, a Marcos, a Tiago e aos demais de Jerusalém. Então, quando Paulo confrontou Pedro, quando Paulo confrontou Jerusalém, é porque ele sabia que o único evangelho legítimo, bíblico, era aquele que ele recebeu de revelação. Note como é que ele disse aos coríntios: eu, como prudente arquiteto e construtor, lancei os fundamentos. Quer dizer que a igreja que não tem Paulo como fundamento não é igreja. Sim, mas não venha dizer isso, apóstolo, pelo amor de Deus, o senhor está dando um nó na minha cabecinha. Não, eu estou desfazendo o nó na tua cabeça. Nós já levamos muito nó na cabeça por causa da lei. Amado, o que eu ouço contar, pastor chega num culto de ceia, suado, pega um balde de água, bota a camisa cheia de suor, fedorento, urubu com papo molhado, bota ali, pois manda as pessoas beberem aquele cálice. Eu vou beber cálice de axila suja? Eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu estou fazendo aqui uma parceria contigo. O que tu fizeste não é suficiente. Agora, e como tu és a rosa de Saron, eu vou pegar flores de rosa e vou dar uma pétala para cada pessoa na hora da ceia. Eu estou comendo a rosa de Saron. Amado, pelo amor de Jesus, isso se chama insensatez, loucura, bascainos, feitiçaria. Isso é feitiçaria. Agora você diz assim: mas apóstolo, tem gente que vai. Você não sabe, multidões. Se eu começar a dizer uma mentira amanhã, né, nas mídias, dizendo: olha, o apóstolo encontrou no dedo de Deus, lá não sei o que, um óleo santo. Amado, amanhã tem polícia aqui para conduzir o trânsito. Pessoas, porque elas querem alguma coisa que as socorra. Mas na realidade o único que é o socorro bem presente é Jesus Cristo. Ele não resolve um problema, Ele resolve a vida. E você está percebendo que o medo é a fonte do lucro da lei. É uma fraqueza. E a fonte do lucro, porque a pessoa diz assim: sexta-feira venha que eu vou tirar um descarrego no encosto. E a pessoa, coitada, tem um problema qualquer e pensa: só pode ser o encosto. E não tem encosto. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Agora, como é que se domina as pessoas? O medo. Assim fez Hitler na Segunda Grande Guerra, foi com medo. Como é que os ditadores dominam os povos? Está aí, a Venezuela aqui do lado, com medo. Mas a igreja de Jesus disse: Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse:
não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí me escreve um dos nossos pastores de uma igreja local e diz assim: olha, mas aqui na minha terra não se pode falar estas coisas, Apolo, o povo não gosta. Aí, então, mas o povo é que manda em Deus? A mensagem não é para gostar, a mensagem é para receber. Não é para gostar, gosta ou não gosta. Isso aqui não é namoro, gosta ou não gosta. Isso é Deus falando. Então, o maior medo que as pessoas têm é exatamente a perda da salvação. Parece que no céu tem um anjo com uma borracha safadora, sabe? O Senhor disse: aquela igreja é cheia de pecadores. Anjo, yes sir, apaga tudo. Apaga todos do livro da vida. Anjo não, aquele escreve outra vez. Você está percebendo a loucura que se tornou o evangelho, que começou aqui com os Gálatas? Então vamos lá ver o que diz o versículo 11. É evidente, Paulo diz, é óbvio, é claro, que pela lei, por Moisés, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá por fé. Pastor, o que quer dizer justificado? O senhor já pregou aqui numa das explicações. Justificado é a palavra oposta a condenado. Diz: ninguém é justificado, ninguém é livre. Portanto, ninguém sai da condenação se não for por quê? Pela fé. Então Deus, em Cristo, nos declara justos e aceitos, porque estamos debaixo do seu favor, da sua graça. E ele diz no versículo 12: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos vai ter que viver por eles. Então, o que é justificado? Você está entendendo que fé e lei são opostos. Eu não posso dizer, eu sou salvo, mas eu estou na fé de Gideão. É de Gideão ou de Jesus? Não. Agora vamos falar sobre fé versus as obras da lei. Bom, estamos encerrando o nosso programa. Hoje é segunda-feira. Lembrando que logo à noite teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres. Ministério de intercessão dirigido pelo Bispo André e pela Bispa Cristiane. Aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Venha estar conosco, venha dar um passo de fé que será arrebatador na sua vida. Um passo de fé faz o Espírito de Deus se manifestar poderosamente na vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja conosco aqui na Cristo Vive. Nosso telefone de contato é 3017 9090. Antes de terminarmos o programa, a minha expressão de amor e de gratidão pela vida dos empresários e empreendedores Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são os proprietários do Turbomil. Esse mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada, é uma fonte de vida. As pessoas que fazem as suas compras nesse mercado, todas dão testemunho, foram extremamente abençoadas. Com vocês, o Turbomil, como parte desta programação. Vamos terminar então. Minha gratidão à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. E que essa mensagem que começou a frutificar dê frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Um dia muito feliz, graça e paz. Com Jesus, o barco vai bem. Graça e paz.